Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com planilhas, utilizando a bancada Spreadsheet. Bom, a bancada Spreadsheet é uma bancada que fornece uma planilha eletrônica dentro do ambiente do FreeCAD. Essa planilha eletrônica ela pode ter diversos usos, como, por exemplo, criar uma lista de corte indicando o tamanho das medidas que nós temos nas peças. Então, nós temos nessa primeira alternativa uma informação que vai da peça para a planilha. Para exemplificar a aula de hoje, nós vamos utilizar essa montagem, que é uma caixa feita de chapa. Nessa caixa, nós fizemos ela utilizando o recurso VAR7 que nós aprendemos em aulas anteriores, de modo que eu possa alterar o tamanho dessa caixa, alterando os valores da variável. Então, se eu clicar aqui em VAR7, eu posso alterar a altura dessa caixa, posso alterar a largura e posso alterar a profundidade. Também eu tenho uma variável aqui que me permite alterar a espessura das paredes. Por exemplo, se eu quiser uma parede de 15 milímetros. Bom, então tendo isso em vista, nós temos um desenho que pode se adaptar ao tamanho das minhas necessidades. Porém, eu posso querer fazer uma lista de corte para essas chapas para a posterior execução dos cortes. Para fazer essa planilha, eu vou clicar aqui na minha bancada Spreadsheet e vou clicar aqui no primeiro botão, Criar Planilha. A planilha ela aparece aqui na lista, como um objeto. Dando um duplo clique, essa planilha vai aparecer aqui. Na parte superior da minha barra de ferramentas, eu tenho algumas ferramentas como importar dados, CVS, que é campo separado por vírgula, ou seja, é um arquivo de texto cujos campos e os dados são separados por vírgula. Nós temos como exportar essa planilha. Nós temos o botão de mesclar células e dividir células. Nós temos os botões de alinhamento, à direita, à esquerda, centralizado, e também na vertical, alinhar acima, no centro e abaixo. Nós temos os botões para negrito, itálico e sublinhado. Nós temos uma configuração de nome alternativo, que nós vamos ver, aliás, como é que funciona. E temos também as opções de mudar de cor. Então, são dados bem básicos. Essa planilha também pode realizar cálculo. Então, eu posso dizer, por exemplo, se eu tiver um valor aqui na coluna A, por exemplo, 5, na coluna B, 3, eu posso dizer que a coluna C seria igual a coluna A1 mais B1. Então, eu colocaria aqui A1 mais B1. Ao executar isso aqui, ele vai colocar o valor. E ao alterar esses valores, por exemplo, vou colocar um 6 aqui na coluna B, o valor da coluna C se altera. Isso é o funcionamento básico da planilha eletrônica, como nós temos no Excel. Porém, a grande vantagem da gente ter essa planilha aqui no FreeCAD é que nós podemos transformar ela numa planilha de dados que pode pegar dados do desenho e trazer aqui para uma planilha de dados. Então, nós vamos ver agora como fazer isso. Para isso, vamos voltar aqui no nosso desenho, tá? E aqui nas minhas peças, por exemplo, vou pegar aqui a peça de fundo e acessar aqui o esboço dela, que é o Sketch. Dou um duplo clique e acesso esse esboço. Nós temos aqui as duas medidas, a largura e a altura. Então, se eu der um duplo clique aqui na medida, eu vou ver a medida. E aqui na medida também, se eu quiser, eu tenho acesso ao cálculo que transformou essa medida. Porém, o que me interessa aqui é esse nome. Na verdade, esse nome é um apelido que eu vou dar para essa medida, para que depois eu possa utilizá-la na minha planilha. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de comprimento. E esse aqui eu vou chamar de largura. Pronto. Uma vez que eu setei esses apelidos, eu já estou apto a colocar essas medidas na minha planilha. Então agora eu posso clicar aqui em Close, Spreadsheet, e posso fazer aqui na minha planilha, por exemplo, colocar aqui o nome da peça
colocar aqui uma coluna para largura e uma para comprimento. Agora, para essa primeira peça, que eu vou chamar de peça número 1, que vai ser o fundo, né? Onde temos largura, eu posso colocar igual, né? Esse esboço é chamado sketch. Então eu vou colocar aqui, ó, sketch. À medida que eu vou digitando, o programa já vai me dando algumas sugestões, né? No caso aqui ela é uma medida, então ela é constraints. E agora eu vou colocar aqui largura. Pronto. Clico aqui em comprimento e faço a mesma coisa. Igual a sketch constraint, no caso aqui, comprimento. Então agora aqui eu tenho o comprimento dessa peça, tá? Eu posso repetir o processo para as demais. Então agora eu vou aqui, ó, na segunda peça, à frente, o sketch 001, dou um duplo clique, clico na medida, coloco o apelido, comprimento, coloco o apelido, largura, encerro aqui, volto para a minha planilha e vou colocar aqui, ó, nome da peça frente, digamos aqui seja a quantidade. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, igual sketch 01 ponto constraint ponto largura. Na outra coluna nós vamos colocar a mesma coisa, igual a sketch 001 ponto constraint ponto comprimento. Pronto, agora nós temos os valores da minha planilha, né? Então aqui nessa minha lista de corte, né, caso eu altere o valor do var7, por exemplo, colocar aqui a largura igual a 300, né? Ao alterar, perceba que o valor delas todos são recalculados e atualizados à minha planilha, do mesmo jeito que o meu desenho é atualizado. Então ela se tornou automático. Porém agora eu percebo que eu tenho uma propriedade que é a chapa, que aqui no nosso caso eu posso colocar o tamanho que eu quiser, por exemplo 11 milímetros. Ao colocar 11 milímetros nosso desenho se altera, ou por exemplo 16 milímetros, nosso desenho se altera. Porém a gente sabe que as chapas de MDF são vendidas em medidas padrões, tipo 10, 15, 20 milímetros, né? E aí eu não teria como utilizar uma chapa de 16 milímetros, por exemplo. Então como é que eu poderia fazer para criar uma lista onde eu selecionasse de uma lista qual é o tipo de padrão de material que eu queria utilizar? Nesse caso, como a gente já tem algumas medidas aqui na nossa planilha, nós precisamos de criar uma outra planilha, que seria uma planilha com configurações. Então, clicando aqui novamente no botão criar planilha, eu criei uma planilha nova, certo? E vou utilizar ela. Vou dar um duplo clique e abrir a minha planilha nova. Nessa planilha, eu vou criar alguns dados da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um nome que eu vou colocar para essa propriedade, tipo material, tá? E vou colocar aqui abaixo quais são as variações de materiais, tipo MDF 10, MDF 15, MDF 20. Bom, e assim por diante. Nessa outra coluna aqui, eu vou colocar qual é a medida
né, que ele vai ser alterado. No caso, o MDF de 10 tem 10 milímetros, de 15 teria 15 e o de 20 teria 20. Mas ele poderia ser completamente diferente, esse nome aqui, do valor que ele tinha aqui. E eu também poderia criar mais valores para alterar quando eu alterasse essa propriedade aqui, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar só uma propriedade. Essa propriedade, quando eu alterar o valor dela, ela vai cair aqui nesse item aqui, no caso a célula B1, tá? Então, para começar a criar essa planilha de configuração, eu vou selecionar o primeiro item, né, dessa tabela, clica com o botão direito, tabela de configuração, e aqui eu vou dizer qual é a primeira célula, que é a A1, e a última célula dessa pequena tabela que eu fiz de configuração. No caso, ela vai ser a B4. Então, eu vou colocar aqui, ó, que ela vai de A1 a B4. A propriedade que ela vai alterar vai estar lá em var7, né? E ela vai criar uma propriedade chamada material. Clicando no botão OK, eu faço essa configuração. Se eu clicar aqui no var7, você percebe que ela criou a propriedade material. E quando eu clico aqui, ó, ela vai me dar as três opções: MDF15, MDF20 ou MDF10, certo? Porém, se a gente voltar aqui para o esboço, a gente percebe que ela não está modificando o desenho, tá? Por que ela não está alterando o desenho? Porque ainda não coloquei dizendo que essa variável chapa depende daquele variável que está lá na tabela que vai mudar. Para eu poder fazer isso, eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho de inserir uma expressão e vou colocar aqui, ó, que vai ser spreadsheet 01 ponto, no caso aqui a coluna B1, que é aquela colunazinha que nós selecionamos para ficar o resultado selecionado. Então, clicando aqui e dando OK, nós vinculamos, né, esse valor da chapa aqui com essa seleção. Então, ao alterar esse valor aqui, ó, por exemplo, para 15, quando eu confirmar, ele vai alterar o desenho, ó. Para 10, altera o desenho, tá? Esse valor aqui, eu posso simplesmente ocultá-lo para que eu tenha somente essas opções aqui. Para fazer isso, eu posso clicar com o botão direito, Status, Hidden. Pronto. E agora eu tenho minha planilha, né, cujos valores alterados, elas influenciam na minha lista de corte. E também tenho aqui na minha lista valores padronizados. Bom, pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Até a próxima aula.